Quero cumprimentar a todos os amados irmãos e irmãs na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui muito feliz porque este é um culto da família, aonde eu prezo muito pela família. Porque a família é o melhor presente que o Senhor nos deu. E é motivo de muita alegria, de ver aqui um culto da família, onde eu posso ver muitos membros da minha família aqui presente. Eu louvo ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade. Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida da minha amiga e irmã, que eu posso assim chamar, Leide, que está aqui nos visitando. Uma guerreira de oração, que muitas vezes, quando nossas famílias atravessavam por tempos difíceis, eu e ela estávamos de joelhos, orando, intercedendo pela nossa casa, até virmos a vitória do Senhor. E ela está aqui nesta noite. Vocês podem perguntar para ela, quantas horas de relógio, de dias, de meses, nós nos ajoelhamos, nós nos humilhamos diante da presença do nosso Deus Altíssimo, mas nós vimos a vitória para a glória de Deus. Porque o Senhor disse que que a vitória era certa. Lutas todo mundo tem, toda a família tem, porque nenhuma família é perfeita, Nenhuma família é perfeita, mas como nós temos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, é Ele que nos garante a vitória. E o inimigo, ele não quer que eu e você tenhamos uma família abençoada. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade. É através da família que se forma uma sociedade, é através da família que se forma uma nação, e é através da família que se forma uma igreja. E quando nós temos famílias que estão adoentadas, por exemplo, dentro do ministério, ele não vai bem, irmãos. É por isso que eu trago esta palavra aqui, para mim, para você nesta noite, uma palavra de encorajamento, daqueles que estão pensando em jogar as suas toalhas fora, porque não estão aguentando mais a luta, mais as adversidades. Eu trago aqui uma palavra: lute pela sua família. Esta família que Deus te deu de presente, não é uma família perfeita, mas é a família que Deus te deu. Amém? Então que você possa, se você estiver sentado ao lado de alguém que você conhece, porque nós somos uma família, tá? Você vai dizer assim: eu te amo, tá? Olhando nos olhos, Dizendo que você é importante para o Senhor, é importante para mim. Eu te amo, minha sogra. Eu te amo, minha mãezinha querida. Eu te amo, Leide, Eu te amo. Se meu filho estiver assistindo, porque ele falou que hoje ele ia assistir este culto. Ele não mora aqui, Mora lá em Vilhena. Eu também quero dizer a você, meu filho, que mamãe te ama muito, E aqui está uma das frutos de oração da nossa querida, amada amiga, irmã Leide, Nosso irmão Eduardo, um grande fruto de oração das bênçãos do Senhor. Hoje ele é um grande homem honrado, porque muitas vezes os nossos joelhos estiveram dobrados, Como se diz aquela palavra assim, mães de joelhos, filhos de pé. E é verdadeiro, amados irmãos. Não é fantoche, não é história de carrocinha, é uma história verdadeira. Então nós vamos conhecer aqui um pouquinho, através da palavra do Senhor, de uma família que foi atacada muito pelo inimigo. Essa família teve um ataque violento, um ataque
furioso do inimigo. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós tenhamos uma família abençoada. Vamos conhecer? Que está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30, de 1 ao 10. Primeira Samuel, capítulo 30. Esteja com a Bíblia de vocês aberta para que vocês possam conhecer esta brilhante demonstração de amor do Senhor para com as famílias. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia à terra de Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e este ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Jerelita, e a Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Amieleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abitair a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? De que fato de alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e os seus 600 homens, e com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E agora o capítulo 18 e 19, vamos lá. Até o 20. Assim Davi salvou tudo o que havia tomado. Os amalequitas também salvou, dos amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada dos que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e todo o gado, e o levaram diante de Davi, e disseram: este é o despojo de Davi. Amém? Abaixe sua cabeça neste instante. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida neste instante, Senhor. Que ela possa trazer clareza aos nossos corações, a revelação da Tua palavra, Senhor. Abra nossos corações, Senhor, como terra fértil, para que nós possamos receber a Tua palavra, Pai. Eis-me aqui, Senhor Jesus, a minha vida. Que eu saia de cena nesta hora, Pai, e que Tu apareça, Senhor. Que a glória e a majestade do Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Por isso nós Te bendizemos nesta noite. Fale aos nossos corações, ao coração de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui, através desses textos,
ele retrata um ataque implacável do inimigo contra a família. Aqui há um ataque do sogro contra o genro. O sogro era o rei Saul e o genro era Davi. O sogro, ele queria matar o seu genro de todas as maneiras. E Davi, ele vivia fugindo do seu sogro, porque ele não queria ter um embate com o seu sogro. E ele fugia em todas as partes. E chegou a um certo momento que Davi disse: eu preciso sair do território de Israel. Eu preciso ir para outro lugar para que Saul esqueça da minha presença. Porque ele não queria esse embate com o seu sogro. E assim que Davi, ele foi procurar asilo no território, lá do território do rei Aquis. No asilo no território dos filisteus, que eram inimigos mortais do povo de Israel. E lá Davi, ele encontrou o abrigo, ele procurou o rei Aquis, eles e os seus 600 homens e as suas famílias. E o rei Aquis muito se agradou de Davi. Ele tanto se agradou de Davi, que ele deu a Davi, aos seus 600 homens, uma cidade, a cidade de Ziclague, diz a palavra do Senhor, para que Davi morasse ali com os seus 600 homens e as suas famílias. E o exército dos filisteus, eles marcaram uma batalha contra o reino de Israel. E Davi era o escudeiro principal do rei Aquis. E nisso, os príncipes dos filisteus, quando eles já estavam a caminho desta guerra para guerrear contra o povo lá de Davi, lá com o povo de Israel, o que aconteceu? Os príncipes dos filisteus disseram: rei Aquis, dispensa este homem, dispensa Davi. Davi é um homem guerreiro, Davi é um homem sisudo. Se ele se reverter contra nós, nós vamos perecer, porque ele é um guerreiro, ele não perde batalha, todas as batalhas que ele entra, ele ganha. Então, rei Aquis, dispensa Davi e os seus 600 homens. E o rei Aquis, com aquela dor no coração, porque ele se agradava muito das atitudes de Davi, e ele chamou Davi e disse: Davi, volte para a sua cidade. Porque aquela luta para Davi era uma luta amarga, porque era contra o povo de Israel. E ele disse: Davi, volta para a sua casa, Davi. Volta lá para a sua cidade, para junto dos seus filhos. Não vá nessa guerra. Mas ele não foi, porque os príncipes dos filisteus pediram para o rei Aquis dispensar Davi. E Davi retorna para a sua cidade, onde estava a sua família. E a palavra do Senhor diz na Escritura que quando Davi chegou lá na sua cidade, encontrou a cidade totalmente destruída, totalmente devastada. Eles e os seus homens diz que choravam quando viu a cidade daquela maneira. Não tinha mais ninguém, nem seus filhos, nem suas esposas, não estavam mais lá. A cidade foi totalmente saqueada pelo inimigo. Ele chorou. Ele chorou. E nisso, os seus próprios amigos, os seus próprios companheiros, viram aquilo, queriam apedrejar Davi, colocando a culpa em Davi por as suas famílias não estar ali presentes.
Mas o que Davi fez? Davi se reanimou do Senhor, diz a palavra aqui. No versículo 6, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia! Continuando, e ele disse: Davi, reaja, vá à luta, porque você vai trazer tudo aquilo que o inimigo levou da sua vida, da sua família. Reaja, vai à luta, porque você vai trazer. Nenhuma unha ficará lá. Tudo você vai trazer de volta a Davi. E hoje, trazendo para a história de hoje, é diferente, irmãos. Esse ataque implacável, esse ataque violento do inimigo contra as nossas famílias. Não. É no casamento. É com os filhos. É no trabalho. Ele quer destruí-lo. Porque quando uma família está unida, é mais difícil de derrubar. Quando uma família está unida, é mais fácil de vencer as lutas, as adversidades. A família está sendo atacada com armas de grossos calibre, meus amados irmãos. Há uma verdadeira conspiração contra a família. É nas novelas que tentam denegrir, descaracterizar os princípios da família. Os princípios que Deus colocou lá para que eu e você formasse uma família. É nas mídias, é nos jornais, é nos teatros. É nas ruas, é nas escolas. Tudo tenta descaracterizar os princípios de uma verdadeira família. Que a família está sendo atacada, isso não temos dúvida. Mas a pergunta é, este ataque, ele é terreno, ele é supra-humano, ele é espiritual, é uma luta espiritual. Este texto traz para mim e para você um ataque muito grave do inimigo que não dorme. Este inimigo, ele fica 24 horas. Ele não descansa. Ele fica planejando contra a sua vida. Contra a vida da sua família, amados. Enquanto nós estamos dormindo, ele está lá planejando qual é o ponto fraco da sua família. Se você não se colocar na brecha pela sua família, ele vai entrar. Se você não se colocar na brecha pela sua vida, ele vai entrar e vai trazer prejuízos para a sua vida. Ele não dorme. Ele não descansa. Nós vimos aqui no versículo 1, onde os amalequitas, eles atacaram esta cidade de uma forma tão violenta, tão furiosa, que arrebentou com todos. Há um relato de uma mulher que ganhava muito bem, tinha uma boa família, e que um dia ela estava dormindo, e que ao acordar, ela viu o seu marido matando os seus 2 filhos e depois se matando. O inimigo fez com que ela levasse para os túmulos, enterrasse a sua família, porque numa vida dessa, até a dela, foi para o buraco. Este é o inimigo que temos nas nossas vidas, na nossa família. Se você não orar, se você não lutar com as suas forças, o inimigo, ele vai vencer. Hoje, tem famílias que encontram com pessoas dentro da nossa casa, da vida da família, com feridas na alma, feridas no corpo, feridas nas emoções,
talvez devido ao abuso que sofreu na infância, que reflete até hoje na vida adulta. São doenças, são feridas que não foram cicatrizadas, foram feridas que não foram saradas. Ela está ali somente com aquela pelezinha. Aí quando vem, cutuca aquela ferida, ela se abre, ela começa a se aumentar novamente. Tem feridas que precisam ser tratadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode penetrar no mais profundo do nosso ser. Ele quem nos conhece lá dentro de nós. Qual é a ferida? Qual é o verdadeiro remédio para que esta ferida possa ser cicatrizada? Às vezes, é uma palavra dura que entrou como flechas, dentro do seu coração como um veneno. E esta palavra, ela traz dor a você até hoje. Esta palavra traz revolta. Esta palavra que você ouviu te deixou você com complexo de inferioridade. Abaixou a sua autoestima devido, amados irmãos, a uma palavra lançada e você recebeu esta palavra. Por isso que quando você ver algo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma mulher sarada, curada, lavada, remida pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Nenhum mal vai me suceder, nem praga alguma chegará na minha casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guardem todos os nossos caminhos. Guarde eu, guarde minha família. Você tem declarado, você tem gastado um pouco do seu tempo de ter dobrado os seus joelhos, clamando pela sua família diante do Senhor? Ou você tem visto você mesma, só o seu próprio bem? Tem pessoas vivendo somente de aparências, com um sorriso lindo no rosto. Você olha às vezes para aquela pessoa, ela está sorrindo, mas por dentro dela há uma ferida, há uma dor que não passa. É uma ferida que está carregando na alma. É um trauma que ainda precisa ser tratado. Se há algo, alguém, uma pessoa aqui dentro nesta noite, Deus está dizendo que precisa ser tratado desta ferida. Deus quer curar você. A graça de Deus e o sangue do Cordeiro é que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Este precioso sangue que o Senhor derramou ali naquela cruz do Calvário é que nos garante a vitória. É que nos garante que a nossa alma será curada. Porque é este sangue. Eu sempre peço ao Senhor, Senhor, passa uma gotinha do teu sangue sobre as minhas veias, sobre o meu corpo, porque aonde tiver algo, alguma enfermidade, ela tem que sair em nome de Jesus. Mas é fé. Fé no poderoso sangue de Jesus Cristo, no que Ele pode fazer a mim e a você. E esta grandeza insondável do amor de Deus e da abundância do perdão de Deus que traz para nós nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite com uma dor no peito, uma dor no coração, e ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada pelo poder do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 3, amados irmãos, nós vimos aqui que o principal inimigo, o principal ataque dele,
é atingir as famílias. Igual eu disse aqui, se ele ataca a família, ele enfraquece a cada um de nós, ele enfraquece a família, ele enfraquece a igreja, ele enfraquece a sociedade e ele destrói. É impossível um homem saber que seus filhos e suas filhas estão na mão do inimigo de poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir. É impossível, amados irmãos. Talvez tenhamos membros na nossa família que são prisioneiros do vício, da mágoa, da pornografia, dos ídolos, que precisam ser libertos. E em nós, é alguém que se coloca em pé no seu lar, na sua casa, servindo como esteio em oração com os seus joelhos dobrados. O inimigo, uma das artimanhas do inimigo, o que ele faz? É jogar um contra o outro. E às vezes não temos sabedorias de ver que o inimigo é que está tramando. E entramos em guerra dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Entramos em guerra. Mas você precisa saber de que nível é esta luta. É espiritual. Você tem que lutar com as suas armas não carnais, mas sim tem que lutar com as suas armas espirituais. Que com as suas armas carnais você não vai vencer. Você precisa lutar as suas lutas espirituais com armas espirituais no mesmo nível. Nós vimos aqui no versículo 6, aonde a artimanha do inimigo, né? Ele jogou quem? Ele jogou os companheiros de Davi, dos seus 600 homens. Ele queria jogar ele contra Davi. Mas Davi, né, mais que rapidamente, o que ele fez? Ele buscou a orientação de quem? De Deus. É fácil. Às vezes nós tomamos decisões baseadas nas nossas próprias decisões, na hora que nós estamos passando por momentos de lutas, na hora que nós estamos bravos. Nós queremos tomar aquilo num momento de ímpeto, de raiva. Davi poderia ter feito isso, porque ele é um homem guerreiro, ele é um homem sisudo, ele ganhava todas as lutas. Mas Davi não fez isso. O que é que Davi fez? Ele procurou a orientação do Senhor. Ele chorou. E ele disse: e aí, Senhor, perseguirei eu o bando, como diz aqui na palavra. Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Ou eu vou aceitar esta derrota, Senhor? E o que o Senhor responde para ele? De fato, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Luta vai ter, mas Deus está te prometendo a vitória. Lutas vão vir, mas Deus promete a vitória para a sua vida. Ele disse: Davi, olhe para os céus, olhe para o alto, não olhem para os lados. Você precisa olhar para mim, Davi, neste momento. Reanima-se no Senhor, ergue a tua cabeça. E nesta mesma noite o Senhor está dizendo: ergue a tua cabeça. Porque estás de cabeças baixo? Porque estáis tão desanimados? Eu sou um Deus que posso todas as coisas. O impossível pertence ao Senhor. Porque está triste? Porque está desanimado? Eu sou um Deus que posso
reverter situações. Eu sou um Deus onde posso abrir porta onde não tem porta. Este é o Deus que nós servimos, que faz, que nos ama, que abre porta até onde não tem porta, que abençoa. É o Deus que transforma. Muitos vocês já devem ter ouvido no meio da sua família, aonde dizia assim que pau torto morre torto, esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito, esquece, isso é a palavra do inimigo. Tem sim, porque aquele que nos formou conhece cada célula do nosso corpo. Não escute as mentiras do inimigo, os cochichos do inimigo no seu ouvido. Por pior que seja a crise, por mais aguda que seja a sua dor, por mais intensa que seja a sua batalha, não entregue os pontos, não desista. Olhe somente para Deus e reanime-se no Senhor. Eu me lembro daquela história quando Jesus estava ali com seus discípulos no meio de uma tempestade. Ele estava... e aquelas ondas vinham, né? E o Senhor Jesus fala assim: crê somente em mim, homens de pequena fé. Deus está dizendo para você e para mim: tenha fé, busque em mim. Eu sou aquele que posso fazer muito mais daquilo que você está pensando. Quando você está na presença de Deus, amados irmãos, não tem causa perdida, não tem vida irrecuperável, não tem casamento sem restauração, não tem família sem libertação e sem cura. Põe a sua família nas mãos do Senhor. Põe a sua família nas mãos do Senhor. Eu entreguei aqui no culto da família passado, como é que fala que pega na geladeira? Um ímã, escrito assim: minha família é projeto de Deus. Sabe onde eu coloco aquele meu ímã, amados irmãos, para mim toda hora abençoar a minha família? Em frente do meu computador, lá no meu trabalho. Porque a toda hora, quando eu tenho alguns minutinhos, eu vou lá e oro em pensamento pela minha família, para Deus cobrir a minha família com o sangue protetor dele. Às vezes chega até alguém e me pergunta assim: tá tudo bem? Tá tudo bem, glória a Deus, porque veio parada, né, orando. Mas é isso, não tem causa perdida. Põe a sua família nas mãos do Senhor e aguarde o sobrenatural do Senhor, porque Ele virá. Ele virá. Não tem causa perdida, não tem problema sem saída. Ele é o Deus do impossível. Reanime-se no Senhor. Não jogue as toalhas. Não entregue os pontos. Porque a vitória virá. Mesmo que hajam lutas, mas a vitória é certa na sua vida. Davi se reagiu, não foi com bravata, não foi com violência carnal. Davi caiu de joelhos no chão e buscou o Senhor através da sua oração. Dobre os seus joelhos pela sua família. Gaste alguns minutos em favor da sua família, amados irmãos. Eu faço isso. Aqui, meu esposo, que ele sabe, eu levanto pelas madrugadas. Às vezes não é fácil, não é. Mas eu preciso dobrar o meu joelho, porque eu tenho um filho que mora fora, que eu não posso estar lá do lado dele.
Ele precisa da minha oração, ele precisa da minha cobertura. E eu preciso levantar da areia nessa cobertura de oração para a vida do meu filho. Para que meu filho seja um homem próspero, um homem temente ao Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Reanime-se no Senhor. Não jogue as toalhas fora. Davi, ele orava, ele clamava, ele pedia, ele buscava em oração. Ele disse: Senhor, perseguirei eu o bando. E o Senhor disse: vá, Davi, a sua vitória já está decretada. Vá, não tenha medo, reaja naquilo que você precisa reagir. Levante a sua cabeça. Não sei, talvez seja em família, talvez seja em outra estrutura da sua vida. Deus está dizendo: levanta a sua cabeça. Eu sou contigo. Eu sou aquele que garante a vitória para a sua vida, a prosperidade, o amor, a bonança. Reaja, porque este Deus que você está ouvindo aqui nesta noite é o Deus da restituição, que restitui tudo aquilo que o inimigo te roubou. Tem um louvor que diz assim, que eu vou no campo do inimigo pegar tudo aquilo que o inimigo roubou. É uma luta fácil? Não. É uma luta aguerrida. É uma luta às vezes violenta. Mas a força vem do Senhor para a sua vida. Você tem que ter perseverança naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando. Não é só um dia. Não, você precisa buscar todos os dias até ver a sua vitória por completo. O que é que tem perdido dentro do seu lar, na sua casa? É o diálogo, é a comunicação, é o respeito, é o amor, é a alegria. O que é que tem perdido dentro da sua casa? É a comunhão. O que é que o inimigo tem tirado? Tome de volta tudo aquilo que foi tirado. Não deixe seus filhos nas mãos do inimigo. O inimigo está aí, querendo tragar os seus filhos para o mundo. Não deixe o inimigo tragar o seu cônjuge. Não deixe o inimigo tragar a sua casa. Não permita, mas tome tudo aquilo que ele tomou de você, a sua família. Quando o povo de Israel, lá no Egito, eles estavam saindo lá do Egito, e Moisés, o faraó, sempre ele tentou reter o povo de várias maneiras ali, quando o povo tentava sair ali do Egito. E Moisés disse: nenhuma unha, nenhuma agulha ficará. Tudo nós vamos levar para a glória do nosso Deus. Nada ficará nas mãos do inimigo. Tudo aquilo que ele roubou, você vai trazer de volta. Nenhuma unha, disse Moisés. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vai estar a serviço de Deus. Aleluia. Para finalizar, nós vimos lá no versículo 19: não lhe faltou coisa alguma, nem pequena. Coloca de novo aí, pastor, por favor, o 19. Samuel 30:19, olha lá. Vamos ler junto? Vamos ler todo mundo aqui junto, tá? E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos
até tudo quantos lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo, até o seu despojo. O que era o despojo? Eram os animais. Olha como é que diz no versículo 20. Que era todas as ovelhas e o seu gado. Esse era o despojo de Davi. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram diante do outro gado. E dizia: este é o despojo de Davi. Tudo que os amalequitas roubaram ali na terra da cidade de Ziclague, das famílias de Davi, tudo Davi tornou a trazer para a glória de Deus, porque este Deus é o Deus que nós estamos adorando nesta noite. Ele é o Deus da restituição. Ele vai restituir. Creia somente. Não pare de lutar. Deus vai restituir para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E te faça florescer. Que aonde você estiver, você lembre sempre desta palavra. Ajoelhe-se diante daquele que pode todas as coisas. Amém? Eu agradeço esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.